Seja muito bem-vindo ao Devocional 2024. Nós estamos no capítulo 27, 28 e 29 de Jeremias, neste verdadeiro mergulho nas escrituras sagradas de Gênesis a Apocalipse. O que me chamou a atenção foram os seguintes pontos. O servo que não é de Deus. Resista ao que é falso. E você conhece a antinomínia? Venha comigo então, a partir de agora. Capítulo 27, no versículo 6, quando fala sobre Nabucodonosor estar servindo a um propósito de Deus, talvez você lendo não compreenda. Como pode um homem que não cria no Deus de Israel ser chamado de servo de Deus? Pelo próprio Deus. A palavra de Deus diz assim: agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Chamar Nabucodonosor de servo não significa que ele era de Deus, mas que o seu serviço iria cumprir um serviço a Deus, um plano, um propósito para Deus fazer o seu povo ser quebrantado e assim se voltar para Ele. Você já ouviu, por exemplo, aquele ditado que quando Deus manda, até o diabo obedece? Às vezes Deus ele usa pessoas que não são dele, mas para o seu plano. Naquele momento, elas são um instrumento para, de alguma forma, influenciar em nossas vidas. Usando, por exemplo, situações, usando questões que passamos, enfrentamos e vivemos. Por isso, mantenha-se confiante no plano e no propósito de Deus. No capítulo 28, do versículo 15 ao 17, quando fala sobre a luta de Jeremias com o falso profeta Hananias, diz assim: disse Jeremias, o profeta, ao profeta Hananias: ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que este povo confiasse em mentiras. Pelo que assim diz o Senhor: eis que te lançarei de sobre a face da terra. Morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Hananias no mesmo ano, no 7º mês. Da mesma forma que Jeremias resistia aos falsos profetas, nós, nos dias de hoje, devemos resistir ao espírito da religiosidade, que é contra o Evangelho. Devemos resistir às heresias que são contra os ensinamentos bíblicos. E devemos resistir a ensinamentos de textos tirados de contextos, que têm como objetivo fazer com que instituições e líderes religiosos se beneficiem com a humildade e necessidade das pessoas, ou até mesmo pela superficialidade das pessoas em não compreender a profundidade das Sagradas Escrituras. Devemos assumir o Evangelho. Isso sim é defender a fé, e não defender placas de instituições ou líderes religiosos. É isso que Deus quer de nós. No capítulo 29, no versículo 7, quando fala sobre a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, um ensinamento maravilhoso para as nossas vidas. Diz assim, preste atenção: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eles estavam indo para o exílio babilônico. E como pode pedir para quem os dominou que aquele lugar tivesse paz? Deus, ao pedir para orar pela paz da Babilônia, era uma forma de Deus estar ensinando os judeus que foram levados ao exílio de levar a fé
em Deus até essa nação estranha. Talvez pudesse influenciar seus conquistadores a também servir ao Senhor. Isso nos ensina que mesmo quando estamos em uma empresa ou vivendo em um lugar ou um lar com pessoas incrédulas, devemos orar para que a paz reine naquele lugar e, através da nossa vida, mostrar o príncipe da paz. E para terminar, o capítulo 29, do versículo 11 ao 14, nos ensina estas palavras. Deus disse: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei, para o exílio. Devemos aprender a confiar no que Deus pensa a nosso respeito e para as nossas vidas. Não podemos desaprender que em tudo devemos orar, colocando diante de Deus para que seja feita a vontade dele. Deus, ele traz os pecadores até ele, ou, por outro lado, o ser humano reage à graça de Deus. As Escrituras oferecem essas duas perspectivas na chamada antinomínia. Duas verdades, ambas com apoio bíblico, inconciliável entre si da perspectiva humana, porém completamente conciliável da perspectiva de Deus. Deus busca os perdidos ou os perdidos buscam a Deus? Eis a questão. A resposta é sim para as duas perguntas. Ambas as formas nos levam à transformação de vida e, sobretudo, à salvação da nossa alma. Que maravilha, né? Se te ajudou o devocional de hoje, então ajude alguém colocando no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão e também deixe o seu comentário e o seu like. Amanhã eu volto com você com mais Devocional 2024 com o livro de Jeremias. Você é especial para Deus. Até amanhã.